Então, vamos lá, mais uma partezinha. Brasil, um paraíso do Oiapoque ao Chuí. Você já deve ter ouvido a expressão. No Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí. Não é bem isso, não, mas é parecido. São os limites do Brasil. Olha lá. O Brasil é cortado pela linha do Equador, né? Lá aqui no norte já fica só um pedacinho acima da linha, nós vimos naquele mapa anterior, e pelo Trópico de Capricórnio, né? O que a gente já havia comentado, olha aqui, tá aqui, ó. Aqui é a linha do Equador, então um pouquinho do Brasil fica acima do Equador, quer dizer, no hemisfério norte, e quase todo o Brasil fica abaixo do Equador, no hemisfério sul. Mas o Brasil também é cortado pelo Trópico de Capricórnio, Equador, Capricórnio. Ou seja, aqui é a zona chamada de intertropical, porque aqui em cima é o Trópico de Câncer, lembra? Então fica entre os trópicos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ou simplesmente zona tropical. E aqui abaixo do trópico já é a chamada zona temperada, que tem temperaturas mais amenas. Todo mundo sabe que lá para o Rio Grande do Sul, no Paraná, em geral, as temperaturas são menores do que aqui em Manaus, né? Bom, mas vamos lá. Então, quase todo o território brasileiro é no hemisfério sul, a maior parte na zona tropical e uma parte, a região sul, na verdade, né, na zona temperada. Só que o território brasileiro é muito grande, ele tem mais de 4.300 quilômetros do norte para o sul, mas também do leste para o oeste, que a gente vai já ver, vocês viram já na figura. E, além disso, ele também tem diversas formas de relevo, montanha, planície, serras, né? E por isso ele tem vários tipos de climas e tem diversos tipos de paisagens naturais. Nós temos matas exuberantes, como é o caso aqui da floresta amazônica. Nós temos a vegetação do semiárido, que é uma vegetação mais rala. Temos a vegetação da região serrana, de serra, de áreas alagadas e por aí vai. Então, por causa da grande extensão que coloca o Brasil tanto na área tropical como na área temperada, e pelos diversos relevos, nós temos diversos tipos de clima, diversos tipos de paisagem. Os pontos extremos, olha aqui, do norte para o sul, nascente do rio Ailã e o arroio Chuí. Está aqui, olha. Nascente do rio Ailã, aqui falar do Oiapoque ao Chuí, mas na verdade esse rio Ailã fica mais extremo do que o Oiapoque. Nascente do rio Ailã, lá em Roraima, até o arroio do Chuí, arroio Chuí, do Rio Grande do Sul. Já de leste para oeste, de leste é a Ponta do Seixas, um lugar muito bonito na Paraíba, tem o sol nascendo é lindo, os paraibanos brincam, é o lugar onde o sol primeiro aparece no Brasil, e realmente é, né? Bom, até o Acre, nascente do rio Moa. Repare, em cada uma dessas extensões, nós temos mais de 4.300 quilômetros. Então, é um país realmente muito extenso, tá? Não sei se eu vou perguntar de vocês, mas não custa nada dar uma olhada para gravar, para poder marcar certo, né? Do rio Ailã até o arroio Chuí e da Ponta do Seixas, talvez alguns de vocês já conheçam, eu conheço lá, é muito bonito. Ponta do Seixas, na Paraíba, até o Matheus não conhece ainda, mas ele vai conhecer em breve, né, Matheus? Até, até a nascente do rio Moa, no Acre, tá? Bem, vamos lá. Como foi que se formou e como foi ocupado o território brasileiro? Olha só que interessante. No século XII, a Europa vivia o chamado renascimento comercial e urbano, ou seja, a população estava indo toda para as cidades. E para poder atender esse povo todo no comércio, mercadorias, bens, etc., ela precisava com urgência de metais preciosos. Só que na Europa não tinha mais esses metais, eles já tinham esgotado tudo por lá. O que aconteceu? Vieram, então, as grandes navegações. As grandes potências, principalmente Portugal e Espanha, resolveram fazer navegações, as grandes navegações pelo mundo afora, para buscar novos locais onde eles pudessem tirar mercadoria, tirar metais, tirar outras mercadorias, né? E, além disso, esses lugares também serviriam como mercado consumidor, eles venderiam os produtos para esses locais. Então, vejam, por que surgiram as grandes navegações? Para atender às necessidades dos países da Europa, que precisavam de mercadorias em geral, para o comércio, para exportar,
e principalmente de metais. Por bem, essas grandes navegações, né, então, elas ampliam a exploração econômica para o mundo todo, para o Oriente, para a África, para a América, e isso deu origem ao sistema que a gente chama de capitalismo, ou seja, o sujeito investe para comprar mercadoria, mas porque ele quer ter lucro, que é o capitalismo. Bem, essas grandes potências da Europa, então, cada uma delas tinha suas regiões que forneciam matérias-primas, elas extraíam a matéria-prima com preço baixo. E, além disso, era um mercado consumidor para onde eles podiam mandar os produtos. Tá? Agora, olha interessante, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Antes mesmo disso, em 1494, quer dizer, antes dos portugueses chegarem já havia sido celebrado o chamado Tratado de Tordesilhas. O que era esse Tratado de Tordesilhas? Pegava a ilha de Cabo Verde, media 370 léguas para oeste e traçava uma linha, dividia o globo, a terra toda. O que ficasse para o leste seria dos portugueses, o que ficasse para o oeste seria dos espanhóis. Olha aqui. Aqui, mais ou menos, fica a ilha de Cabo Verde, tá? Acho que é por aqui, sei lá, acho que é por aqui, na verdade. 370 léguas para cá. Está aqui a linha. Essa linha, olha, o que ficar para o leste, aqui, é de Portugal. O que ficar para o oeste é da Espanha. Mas por que só Portugal e Espanha? Porque eram os dois grandes países que estavam investindo nessas navegações. Eles que estavam buscando terras novas ao longo do mundo. Aí, reparem, esse Tratado de Tordesilhas ele passa bem no meio do Brasil que a gente conhece hoje. Então, na verdade, só não, passa por cima, né, do Brasil, não é bem no meio. Na verdade, só seria de Portugal esse pedacinho aqui nessa cor amarela alaranjada, né? O resto seria da Espanha. Esse era o Tratado de Tordesilhas. Então, quer dizer, os portugueses, na verdade, só tinham garantido para eles essa parte da costa. Por isso, quando eles chegaram, eles se instalaram aqui no litoral, principalmente no Nordeste. Eles chegaram na Bahia e ocuparam aqui essa parte do litoral. Tá? Aqui é o Tratado de Tordesilhas no mapa antigo, lá da época, reparem. É um mapa bem precário, né, claro, mas eles sabiam, na verdade, que só uma parte era deles, de Portugal. Tordesilhas no mapa antigo. Tá? Pois bem, aí a exploração do Brasil por Portugal começou, óbvio, no litoral, porque eles ocuparam o litoral, que era parte deles, segundo o Tratado de Tordesilhas. E para poder facilitar a administração, a parte portuguesa foi dividida em capitanias hereditárias. Tá? O que a coroa portuguesa fazia? O que o rei de Portugal fazia? Ele pegava alguns particulares que tinham dinheiro para investir e ele dividiu, cada um ficava com uma área. Eu não vou perder tempo dizendo o nome das capitanias, não tem nem lógica perguntar isso de vocês, mas o que pode aparecer é esse mapa dizendo, olha, como era o nome dessas divisões aqui feitas pela coroa portuguesa? Capitanias hereditárias, tá? E para que era isso? Para facilitar a administração, porque já era um território muito grande, embora fosse um pequeno pedaço do que hoje é o Brasil, tá bom? Cada capitania hereditária, o capitão ele tinha que produzir, tinha que pagar, claro, riquezas para Portugal, não era só receber a terra de graça, não, tá bom? Bem, com as atividades econômicas surgiram as estruturas urbanas e foram surgindo as primeiras cidades, exatamente no litoral, porque era a parte ocupada, era essa parte do litoral. Olha, embora esse vídeo esteja curto, eu vou fazer uma pausa para começar a partir daqui, que acho que é uma das partes mais importantes do capítulo, tá? Vou parar esse vídeo por aqui.